Fala galera, vamos lá iniciar a resolução na segunda questão aqui do Enem, certo? Com o tema de eletroquímica. O enunciado fala: para realizar o desentupimento de tubulações de esgoto residenciais, é utilizada uma mistura sólida que contém hidróxido de sódio, que é o NaOH, e outra espécie química, certo? Outra espécie química pulverizada. Quando é adicionado água, ocorre a liberação de gás hidrogênio. Olha aí, ó, informação extremamente importante. Colocou água, liberou quem? H2. E energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outra espécie em meio básico, expressos no quadro a seguir. Aqui o quadro com o potencial de redução, semi-reações de redução da água e de demais elementos, de determinadas espécies. E ele pergunta qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência. Então, primeiro a gente tem que analisar o que nós temos nessa nossa mistura. Nós temos o NaOH, nós temos a espécie X, né? Substância X, não é das minas poderosas não, pessoal. Estou chamando de X porque a gente não sabe quem é o elemento X. Mas a água, né? A gente percebe aqui que ele fala, perceba aqui todas as semi-reações, que nós estamos em meio básico. Esse meio básico, ele é oriundo do quê? Ele é consequência do NaOH, do hidróxido de sódio, que a gente sabe que é uma base forte, que está na minha solução, né? na minha mistura. Então, isso aqui serve simplesmente para deixar o meio básico, certo? Ela não vai passar por processo de oxirredução. Quem vai passar pelos processos de oxirredução são meus dois outros camaradas, que são aqui o elemento X, que eu não sei quem é, e a água. Só que a partir daí a gente já tem uma dica importante, ó, porque quando a água é colocada na mistura, ocorre a liberação de H2. Se a gente for analisar por NOx, número de oxidação, o NOx do hidrogênio, quando ele está com espécie mais eletronegativa, é mais 1. Enquanto que o NOx de qualquer substância pura, né, ou substância simples, perdão, é 0. Se passou de mais 1 para 0, qual foi o processo que aconteceu? Se reduziu, ou se diminuiu, reduziu. Então aqui é o processo de redução. Tudo bem? Aí vocês pensam comigo. Em todo processo de redução vem acompanhado de um processo de quê? De oxidação. Se o NaOH não vai participar, porque ele só está deixando o meio básico, então o meu elemento X, minha espécie X, ele vai sofrer o quê? Vai sofrer a oxidação. Massa, já sabemos quem são que vai sofrer a redução e quem vai sofrer a oxidação, mesmo a gente não sabendo quem é o elemento que vai sofrer a oxidação. Mas o que nós podemos avaliar com isso? Porque nós temos uma tabela e nós temos aqui a semi-reação de redução da água, que é justamente o que vai acontecer, por conta que a gente sabe que vai haver a formação de H2. Como a gente viu nas questões anteriores, o potencial de redução vai me dizer a probabilidade dele reduzir. Como a gente sabe que ele reduziu, que a água reduziu, então o potencial padrão de redução da água tem que ser maior do que o potencial padrão de redução do elemento X. Por quê? Porque o elemento X ele não vai reduzir, ele não tem probabilidade de reduzir, ele vai oxidar. Então a gente pode escrever que o elemento X tem que ter o potencial de redução, chamar o potencial de redução do elemento X, tem que ser menor, certo? Vou botar até menor, não vou botar o símbolo do jacarezinho com a boca aberta e fechada não, para ficar melhor de visualizar. O potencial de redução do elemento X tem que ser menor do que o potencial de redução da água, que nós já sabemos quanto é. Qual é o potencial de redução da água? O potencial de redução da água é menos 0,83, certo? Então, o elemento, a espécie X, eu não sei quem é, mas eu sei que o potencial de redução dela tem que ser menor do que o da água, porque se for maior ela ia reduzir, não é o que acontece. Tudo bem? Vamos avaliar. O hidróxido de cobalto. A gente tem que avaliar aqui que a gente já sabe que o elemento X vai sofrer a oxidação. Tudo bem? Então, se ele vai sofrer a oxidação, nós temos que avaliar que esse processo que está sendo colocado aqui é a redução, certo? Então, a gente
a gente analisa a redução, porque geralmente os dados são dados em potencial de redução, mas a gente tem que estar sempre na cabeça que o potencial de redução é o inverso do potencial de oxidação. Se ele tem um potencial de redução menos 0,5, o potencial de oxidação dele é o quê? Mais 0,5, porque são processos inversos, tudo bem? Então vamos olhar. O hidróxido de cobalto, a redução dele para cobalto, o potencial de redução dele é menos 0,73. O que significa menos 0,73 é maior do que menos 0,83. Então, cobalto não pode ser. Vamos ver aqui. O cobre, o hidróxido de cobre indo para cobre, né? Processo de redução. Lógico que a gente vai analisar o processo de oxidação. Mas, utilizando o potencial de redução, o que nós temos? Que o potencial de redução dele é menos 0,22. Ou seja, ele é muito maior que menos 0,83. Certo? Perceba que a gente não está usando o módulo, a gente está usando o número integral. Então, também não poderia, porque ele é maior. Óxido de chumbo, menos 0,58. Menos 0,58 é maior do que menos 0,83. Então, não pode. Hidróxido de alumínio, perceba, menos 2,33. Opa, da água é menos 0,83. O do alumínio é menos 2,33. Então, ele é bem menor. Então, poderia ser sim. E, por fim, temos aqui o hidróxido de ferro, né? Ele tem um número de potencial de menos 0,88. Perceba que menos 0,88 é um pouquinho maior do que um pouquinho menor, desculpa, do que menos 0,83. Então ele poderia, só que eu botei uma seta bem menor, por quê? Porque os potenciais deles são muito próximos, pessoal, são muito próximos. Então ele vai sofrer oxidação, mas ele vai ser tão eficiente? Talvez não, por conta dessa pequena diferença de potencial de redução entre eles. E além disso, ó, se a gente for olhar nas nossas alternativas de resposta, a gente já cobre não vai ser, hidróxido de cobre também não, chumbo também não, e perceba, temos o hidróxido de ferro e o alumínio. O alumínio a gente já viu que vai ser realmente ele por conta dessa grande diferença de potencial e também ele ser bem menor do que o potencial de redução da água. Não poderia ser o hidróxido de ferro, porque o hidróxido de ferro aqui ele já está sendo colocado na forma oxidada. Então, o elemento X não pode ser a forma oxidada. Tinha que ser o quê? O ferro para sofrer a oxidação e se tornar o hidróxido de ferro. Tudo bem? Então, essa questão é importante para vocês verem. Ó. Na questão anterior, nós trabalhamos com o alumínio ele tendo que sofrer o processo de redução. E aqui, nessa questão, o alumínio é quem está sofrendo o quê? O alumínio está sofrendo o processo de oxidação. Então, o processo de oxidação e redução não é fixo. Tudo vai depender quem é o nosso par redox, com quem ele está acompanhado. Tudo bem? Então, questão respondida, item A e até a próxima.